Fala pessoal, mais uma vez, muito obrigado para você que está junto com a gente aqui no Resumão para a Aviação. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. É muito bacana ver você aqui, porque afinal de contas é um projeto bem bacaninha assim, para tentar aí ajudar de alguma forma, você que vai fazer uma seleção para a companhia aérea, você que vai fazer, por exemplo, uma prova, né, ou então um refreshment, alguma coisa assim, de repente você já está na área, você está trabalhando numa empresa e a sua empresa geralmente aplica provas assim, de repente aleatórias, né, em momentos aleatórios. É sempre bom a gente estar bem preparado para esses momentos também e principalmente para o nosso dia a dia. Isso é o mais importante, tá certo, pessoal? Então, ou seja, tem bastante coisas aqui que a gente pode aproveitar o resumão para aviação. Eu lembro vocês, se você estiver acompanhando aqui a gente através do YouTube, né, através do vídeo podcast, eu convido você a se inscrever agora mesmo aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Também, se você estiver acompanhando nas demais mídias, siga a gente também, vale muito a pena, tá certo? Aliás, eu até faço aqui uma menção que em breve nós também vamos disponibilizar, né, conteúdo para quem vai fazer, por exemplo, seleção, então quem vai prestar prova, né, a banca, para comissários, mecânicos, enfim, pessoal, tem aí um vasto território a ser explorado, então vale a pena você se inscrever agora para você de repente não perder aqui esse conteúdo nesse mar de canais que existe aqui nessa plataforma, tá certo? No podcast de hoje, nós vamos começar com regulamento de tráfego aéreo. Então, o podcast de hoje é o regulamento número 1, tá? Onde nós vamos relembrar, né, as principais perguntas aí que caem em provas, etc, tá bom? Vocês vão reparar, pessoal, que as perguntas são bastante, algumas delas são bastante elementares, né, que faz nós recordarmos de perguntas que foram da nossa época que nós fizemos piloto privado, né, piloto comercial também, né. Mas eu lembro vocês, pessoal, que quem prestou seleção, né, na Gol mais recentemente, ou então na Avianca, né, quem prestou prova na Avianca, lembra que a prova, mais de 50% da prova, em alguns casos, eram de perguntas de PP, pessoal. Regulamento de tráfego aéreo, perguntas assim como a cor da pistola de luzes, né? Quem fez essas provas lá na Avianca, por exemplo, lembra disso. Então, pessoal, não é porque as perguntas são mais elementares que a gente pode... já pensou, chegar na hora da prova assim, a gente fala, puxa vida, nem lembro mais qual é a cor do livre pouso no caso de uma aproximação, né, uma pistola, né? Enfim, pessoal, então eu vou fazer questão aqui de deixar aqui essas perguntas que estão aqui, que inclusive são objetos de provas de PLA, né? Que a gente acabou conseguindo essas perguntas aqui da ANAC, beleza? Então vamos lá, vamos começar então com regulamento de tráfego aéreo número 1, tá certo? Vamos lá. O circuito de tráfego aéreo padrão é aquele estabelecido a 1.000 pés de altura, com curvas à esquerda para a aeronave convencional. O FL 245, inclusive, corresponde ao limite vertical superior do espaço aéreo inferior. Quando uma aeronave reporta que existe possibilidade de um acidente, requerendo acionamento dos meios de salvação e de prestação de socorro, configura-se o alerta vermelho. O serviço de controle de tráfego aéreo, genericamente, pode ser prestado nos seguintes espaços aéreos: ATZ, CTA, CTR e terminal. Quando existir um avião acidentado na única pista de um aeródromo, este será considerado impraticável. Para se calcular o nível mínimo IFR fora de aerovia, sobre regiões montanhosas, deve-se somar o gabarito de 600. Em um circuito de tráfego padrão, a trajetória de voo perpendicular à pista em uso e compreendida entre a perna do vento e a reta final é denominada perna base. O órgão competente para autorizar, dentre outros, o lançamento de paraquedas é o SINDACTA. O espaço aéreo compreendido entre a altitude de transição e o nível de transição é denominado
camada de transição. Isso aqui a gente às vezes cai nessa situação aqui, né, moçada? A gente acaba esquecendo que existe aí a camada de transição que separa os dois, esses dois níveis, né? Altitude de transição e o nível de transição. Então, bastante atenção nesse aspecto. A visibilidade mínima para a realização de um voo visual de helicóptero dentro do espaço aéreo controlado é de 3.000 metros. As rotas de navegação diária são estabelecidas no espaço aéreo superior. Quando uma aeronave se encontra numa situação em que são iminentes as possibilidades de ocorrer um acidente, são acionados o meio de salvamento e socorro disponível no aeródromo. Tal acionamento é solicitado através do alerta amarelo. O órgão oficial de informação a respeito das horas de saída e de chegada das aeronaves é a Torre de Controle, TWR. Área restrita, Sierra Bravo Romeo 313, ou seja, 313, dentro da área de jurisdição do respectivo COMAR, é a de número 13. Lembrando, tá, pessoal? Só recordando que, geralmente, né, a gente sabe que a última letra, né, então nesse caso é SBR, né, a última letra representa aí tem aquele espaço aéreo restrito, proibido e perigoso, né? Quando é R é de restrito, tá bom? Entre dois auxílios rádios equidistante até 100 km, a largura de uma aerovia inferior em toda a sua extensão é de 20 km. O maior nível de voo visual que poderá ser utilizado por uma aeronave que pretenda voar em rota, fora de aerovia, e no rumo magnético 180 graus é o FL 145. Então lembrando, tá, pessoal? Só recordando isso aí, todos nós sabemos, mas vamos lembrar, né? 000 até 179 ele é ímpar. De 180 até 359 ele é par. Então, nesse caso aí, 180 caiu já no par, 145. O órgão competente para autorizar e estabelecer as condições relativas ao tráfego aéreo em que devem ser realizados voos acrobáticos é o SRPV. Em um aeródromo cuja elevação seja de 1.700 pés, o circuito de tráfego padrão para aeronaves a reação será efetuado à altura de 1.500 pés. O mais alto nível visual no rumo magnético 155 é o 135. As posições críticas das aeronaves no circuito de tráfego padrão são em número de 6. A categoria da esteira de turbulência de uma aeronave, cujo peso máximo de decolagem certificado é de 15.500 libras, é indicada no item 9 do formulário de plano de voo pela letra L, de light, né? O mínimo meteorológico de visibilidade para operação visual em um aeródromo é de 5.000 metros. Dentre as alternativas abaixo, indica aquela que corresponde a um nível de voo visual. Nesse caso é o Flight Level 135. A posição do circuito de tráfego em que uma aeronave encontra-se voando paralela à pista e teoricamente com vento de cauda denomina-se perna do vento. O espaço aéreo no qual são permitidos os voos instrumento e visual, recebendo estes somente serviço de informação de voo, quando requerido, é o de classe Golf. Nas cartas, os espaços aéreos perigosos, proibidos e restritos são respectivamente designados pelas letras D, P e R. A distância vertical de um nível ou um ponto ou objeto considerado como ponto, medida a partir do nível médio do mar, é denominado altitude. O piloto em comando da aeronave em voo visual é o responsável pela confecção e transmissão das mensagens de posição no espaço aéreo de classes B, C e D. Estando sob controle de um APP, as aeronaves terão entre si uma separação vertical mínima de 1.000 pés.
A existência de todos os espaços aéreos controlados e previstos ao redor de um aeródromo. Uma aeronave que parte com plano de voo visual deve manter a escuta na frequência do APP até o limite da terminal, a TMA. Em condições normais, os pedidos de assistência médica para os membros da tripulação, dirigidos ao órgão ATS pela aeronave, devem ser encaminhados imediatamente à administração do aeroporto de destino. Utilizando o equipamento radar, o controlador será o responsável pela navegação da aeronave, quando estiver sendo prestado o serviço de vetoração. Assinale a alternativa que apresenta a escrita correta dos números, quando em fraseologia padrão 7600. Dentre as suas alternativas abaixo, assinale a que apresenta a adequada pronúncia em radiotelefonia de um designador de rota ATS, S de Supersonic. Das aeronaves abaixo, assinale a que não tem prioridade para pouso sobre a aeronave presidencial, monomotor em instrução. Um macete, tá, pessoal? Nisso aqui, a gente sempre lembra que a aeronave previdencial é sempre número 5, é a quinta na prioridade, tá? Seja de decolagem, seja de pouso. Aeronave presidencial, número 5, tá bom? O limite de velocidade para as aeronaves voando visual dentro do espaço aéreo classe Bravo é de 380 nós. O circuito de tráfego padrão é efetuado a uma altura de 1.500 pés para aeronaves a jato e todas as curvas realizadas pela esquerda. Exceto quando autorizado pelo órgão responsável, nenhuma aeronave evoluindo dentro de área de controle terminal, abaixo do nível 100, poderá voar com velocidade indicada superior a 250 nós. As aeronaves com plano de voo visual não poderão entrar, sem autorização do respectivo APP, em terminal ou CTRs de classes B, C ou D. O nível 245 Exclusive corresponde ao limite vertical inferior do espaço aéreo superior. Em uma determinada localidade, a altitude do ponto mais elevado é de 3.200 pés. 120 pés a correção de QNE, rumo magnético 125 graus e a região montanhosa. Pede-se o nível para o voo IFR fora da aerovia. Nesse caso é o nível 070. Lembrando, tá, pessoal, como é um questionário, vai aparecer aí momentos que eu deixei mesmo assim, né? O certo era mostrar aqui a conta, etc. Mas não, a gente vai deixar assim, do jeito que deixamos, porque aí você chegando em casa, então tal, você tem a pergunta aqui que você pode utilizar ela como parâmetro para você fazer a sua conta, o seu cálculo, você relembrar como chegar a esse resultado, tá bom? E aqui já tem a resposta correta, tá certo? Sabendo-se que a elevação de um determinado aeródromo é de 3.500 pés, a altitude adequada para uma aeronave a jato realizar o circuito de tráfego padrão será de 5.000 pés. Então, falou aeronave a jato, 1.500 pés, circuito de tráfego padrão. Vou fazer uma pequena pausa aqui, pessoal, para poder dar uma dica também de estudo, então para ajudar aí as pessoas que principalmente que estão começando, né, a relembrar alguns termos ou então algumas siglas, né? Essas siglas que na aviação viram uma tremenda numa sopa de letrinhas, né? E que chega na hora H ali, você tá com o relógio contando, fica aquele nervosismo e a gente acaba, especialmente algumas siglas, por exemplo, DA, MSA, NSC, em caso de meteorologia, né? Todas essas siglas, né, acaba chegando na hora H e dá uma confusão danada. A gente simplesmente dá um branco, pessoal, né? Isso é normal de acontecer, né? Então, uma coisa que eu sugiro, não é? Eu dou uma dica, faço uma sugestão, é que procure adquirir o bom hábito quando você estiver estudando, como agora, você está estudando aí para fazer uma seleção, para você fazer
eventualmente aí prestar uma prova na ANAC, fazer uma prova dentro da sua empresa, né? Aproveitar sempre que você for fazer a leitura de siglas, você faça elas utilizando as palavras dela. Por exemplo, DA, né? A gente tem lá a aproximação ILS, aí chega na DA, não é? DA, aí eu falo Decision Altitude, né? DH, Decision Height, ou então MDA, Minimum Descent Altitude. Quer ver um exemplo que pega bastante isso aí? MSA. MSA, já vi isso em prova, etc. MSA é Minimum Sector Altitude. Aí você pode falar assim, não, mas eu sempre aprendi que Minimum Safe é Minimum Safe Altitude. Sim, pode ser. É que, na verdade, a ICAO estabelece a sigla MSA, que lembra o MSA, que é aqueles desenhinho, né, que você tem nas cartas, VOR, né, antigamente DNDB e tal. Você tem aquele setorzinho que é dividido como se fosse uma pizza, né, no cantinho da carta e tal, para mostrar qual é a altitude que você tinha um clearance de 1.000 pés acima dos obstáculos ali naquela região. Essa MSA, ela era conhecida, né? Era conhecida como Minimum Safe Altitude. Ocorre que para a ICAO, né, a International Civil Aviation Organization, ela define esse acrônimo como Minimum Sector Altitude. Então, realmente, nesse momento aqui, pessoal, fica... Dependendo da prova, não pode ficar, às vezes não está muito claro se está seguindo exemplo o que é falado, por exemplo, pela ICAO, então pela FAA, etc. Mas, para efeito de informação, a ICAO define MSA como Minimum Sector Altitude. Um outro exemplo claro desse, se você fez prova na Gol, por exemplo, você vai lembrar que nós temos aquela sigla NOSIG, né? NOSIG. NOSIG, né, significa o quê? No Significant Change, né? Então, assim, é diferente de NSC. NSC, por exemplo, que é No Significant Clouds. Só que chega na hora H, se a gente não utilizar esse hábito de sempre falar essas siglas, aí dá uma dor de cabeça danada, a gente fica naquelas dúvidas. Outro exemplo, agora para finalizar, no caso de cartas Jepsen, né? Nós temos a MEA, a MOCA, a TAA, né? Então, por exemplo, no caso da Jepsen, nós temos a MEA, a Minimum En-Route Altitude, né? Nós temos também a MOCA, a Minimum Obstacle Clearance Altitude. E também tem a TAA, né? A Terminal Arrival Altitude, né? Então, pessoal, essa aí é mais uma dicasinha aqui, um bate-papozinho aqui, simples, para ajudar aí de alguma forma a lembrar né, para a gente evitar de errar, né, na hora de fazer a prova, sempre procurar a partir de agora, sempre falar as siglas, que aí vai chegar naquela hora lá, você vai evitar de perder uma questão aí que pode significar bastante para vocês, tá bom? Segue o jogo. Uma aeronave será considerada objeto de interferência ilícita quando o piloto selecionar o código transponder 7500. As classes das CTRs, nas quais as aeronaves devem estabelecer comunicação e informar a posição sempre que dispuserem de equipamento rádio em funcionamento, é a ECO. Toda vez que o helicóptero equipado com transponder estiver sob interferência ilícita, o piloto deverá selecionar especificamente o código 7500. Uma dica aí, né? Cada um tem o seu esquema, a sua dica, seu macete. Uma dica que me faz ajudar bastante a lembrar essa questão dos códigos que chega na hora H, a gente está com aquela pressão danada, a gente acaba esquecendo ou se confundindo. Mas toda vez que eu falo de interferência ilícita, eu sempre corrijo. Toda vez que eu lembro de código transponder, eu procuro lembrar 7600, que é falha de comunicações, que é uma das coisas que pode mais acontecer, né?
falha de comunicações, se perdeu o seu rádio. Então eu defini assim, até porque uma vez eu tive uma falha de comunicação real, né? E aí eu voltei para Jundiaí com o rádio, o transponder 7600 e o rádio freezing, né? Congelado, né? Ele não respondia. Então fica essa dica aí. Falou em código transponder 7600 comunicação. Sabendo-se que um certo aeródromo desprovido de órgão ATC, o QNH momentâneo é 1032,6 HPA e que a TA, né, é de 4.000 pés. Assinale abaixo o nível de transição daquele momento. Resposta FL40. TA, no caso, é a Transition Altitude. A sigla designativa de pessoa militar oficial com curso de segurança de voo que investiga acidentes aeronáuticos é OSV. As aeronaves serão normalmente instruídas a usar a pista que oferecer maior vantagem quando o vento da superfície for de velocidade inferior a 6 nós. Meia dúzia de nós. A categoria da aeronave, segundo a esteira de turbulência, cujo peso máximo de decolagem certificado é de 28.000 libras, é representado pela letra M, de medium. Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta quanto à convergência de aeronaves em níveis aproximadamente iguais. Planadores cedem passagem apenas para balões. Dentre as opções abaixo, assinale a aeronave que apresenta a maior prioridade na sequência de pouso. Resposta: bimotor em emergência. Área de controle ou parte dela disposta em forma de corredor e equipada com auxílios rádio para navegação, cujas dimensões laterais e verticais são fixadas pelo DCEA. É a definição de aerovia. Para que a aeronave possa penetrar em áreas restritas, deverá se ajustar às restrições ou então obter autorização através do SRPV. Num helicóptero voando visual sobre o mar, deverá manter-se uma altura nunca inferior a 200 pés. Ponto final, moçada. Muito obrigado por vocês estarem conosco em mais um bloco aqui de pergunta com resposta do resumão para a aviação. Eu agradeço aqui por vocês estarem até agora aqui conosco. Eu lembro você de você acompanhar o nosso próximo podcast, tá certo? Aproveitar também, por favor, pessoal, vamos fomentar aqui esse podcast, se inscrevendo, se você estiver usando o YouTube agora, por exemplo, se inscrevendo, tá ok? Você está usando as demais mídias, plataformas, por favor, siga-nos, por gentileza, tá certo? E com certeza, pessoal, o nosso objetivo aqui é apenas colaborar um pouquinho que seja com o sucesso de cada um, tá bom, pessoal? Então, fica aqui o meu convite. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora mesmo e deixe um like, que também ajuda bastante, tá bom? E, claro, eu peço, por favor, você conhece algum colega que está fazendo curso de piloto, algum amigo, alguém que vai fazer uma seleção, alguém que está se preparando, está se estudando, etc. Pega esse vídeo aqui, esse vídeo podcast, envia para eles também, para eles conhecerem esse projeto aqui, para ajudar eles também. Vale muito a pena, tá bom, pessoal? Então envia para o seu amigo aí, vale muito a pena para poder todo mundo aprender bastante, ou então para a gente relembrar, melhor dizendo, esses tópicos tão interessantes que vai valer a pena aí para nossa carreira, para o nosso crescimento profissional. Eu agradeço a todos por vocês estarem até agora conosco e a gente se vê no próximo podcast.